Agora é o senhor Adilson de Oliveira Silva. Senhor Adilson, por gentileza. Senhor Adilson de Oliveira Silva, isso mesmo. Nós desejamos boas-vindas ao senhor Adilson. Obrigado. Fique à vontade aqui na nossa... Obrigado, quero agradecer essa casa. Só um minutinho, fique à vontade aqui na nossa Assembleia Legislativa, o Adilson. É a Casa do Povo, nós vamos fazer perguntas atinentes ao comitê, assim como ao próprio mecanismo, que é o mais importante. Certo. Serão 10 deputados a perguntar. Você terá um tempo de 2 minutos para emitir uma resposta. E que comece a partir de agora, já com a apresentação do senhor e do seu currículo, que o fez chegar até aqui na Assembleia Legislativa no dia de hoje. Um tempo de 2 minutos, por gentileza, começou. Bem, bom dia a todos. Quero agradecer a presença de todos aqui, dessa mesa importantíssima aqui. Na presença de todos os parlamentares e das autoridades presentes, e agradecer primeiramente a Deus esta oportunidade de poder estar aqui nesse momento para falar um pouco em relação a esse projeto, a esse mecanismo que é tão importante para a nossa sociedade, né? Nós estamos falando de uma lei aí que tem 20 anos, né, de vida, a Lei 9.455/97, que graças a Deus e graças à implementação dessa Casa de Leis, nós conseguimos colocar em prática esse mecanismo, né, que estamos aqui no momento. Bem, meu nome é Adilson de Oliveira Silva, eu sou natural do estado do Espírito Santo, Vitória, capital, onde atuei por muitos anos como voluntário na defesa dos direitos humanos e sociais, através de igrejas, através de instituições. E aqui em Rondônia eu cheguei e já logo me senti em casa, porque eu fui bem recepcionado pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da OAB, onde atuo hoje, em visitas a unidades prisionais e busca também de buscar uma certa reparação onde há violação de direitos, né, no que pertine à minha capacidade. Bem, eu agradeço a Deus esse momento de estar aqui, e eu já tive a honra também de estar presente aqui nesta casa, em outros eventos de grande magnitude, onde a gente estava defendendo os direitos dos indígenas, né, as pessoas relacionadas com direitos sociais. Então, começamos as perguntas. Deputado Jesuíno, demais deputados, até 10 deputados, 10 perguntas. Para que a gente... mas às vezes tem até menos de 10 deputados no plenário, aí pode repetir o parlamentar. O senhor Rizomar, que respondeu a menos, ele vai ter um tempo a mais ao final da explanação dos demais colegas, tudo bem? Deputado Jesuíno, se quiser começar, Vossa Excelência pode começar as perguntas. São algumas perguntas. O senhor... Duas? São várias, né? São 3. O senhor mas pode ser as 3? Faz na mesma. Não fazer as 3? Faz ininterrupta, seguida essas 3. E aí ele responde as 3, Isso. Pode ser? Sim. Primeiro, o senhor agrega algum comitê, alguma comissão de direitos humanos? É a primeira pergunta. O senhor é advogado? O senhor faz parte da advocacia? E terceiro, na verdade são 4, viu, deputado Leão? Terceiro, o que o senhor pode falar com a criação desse comitê? O que vai trazer de inovador? O que vai modificar a independência dessa norma que ora vigora? Vai realmente beneficiar a questão dos demais órgãos? Exemplo, da OAB tem uma comissão de direitos humanos, a Assembleia tem direitos humanos, nós temos uma comissão, nós temos a pastoral, nós temos outros órgãos que também exercem poder de fiscalizar e buscar fazer esses relatórios, né? O que o senhor pode falar também quanto isso e me explicar? E o terceiro, o quarto, o senhor entende que os direitos humanos também é estendido aos profissionais de segurança pública
Ou seja, os militares, eles têm algumas ressalvas na Constituição. Os complexos de correção também serão abarcados, serão fiscalizados? O que o senhor pode também falar sobre isso? São essas 4 perguntas e eu quero que o senhor me manifeste de uma forma precisa. Bem, Excelência, eu atuo como advogado e sou membro da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da OAB, né, onde sou atuante em relação às visitas em estabelecimentos prisionais, públicos e privados, inclusive, né, onde há privação de liberdade, e a gente está sempre atuante. Eu penso que esse mecanismo ele vai agregar muito quando somado aos atos inerentes a esta casa. Por exemplo, eu não tenho dúvida nenhuma da necessidade de prestigiar a Assembleia Legislativa nesse sentido, pois a Assembleia funciona como uma caixa de ressonância da sociedade rondoniense, né? Haja vista que aquilo que a sociedade precisa e anseia sempre se materializa pela voz dos nossos parlamentares. E isso é muito importante, por quê? Porque o mecanismo, ele atuando dessa forma, junto, em parceria com esta casa, nós vamos conseguir minimizar o sofrimento dessa clientela tão sofrida, no que pertine não só às pessoas acometidas de privação de liberdade, mas aquelas também acometidas de privação de liberdade em entidades privadas, né? Então, a meu ver, também, não só os apenados e essas pessoas privadas de liberdade, elas devem ser beneficiárias ou cuidadas por esse mecanismo. Nós também temos exemplos de agentes penitenciários, que eu tenho percebido isso nas visitas aos centros de detenção, aos presídios, que eles são acometidos de várias dificuldades de exercer suas funções em razão de dificuldades de ferramenta de trabalho, por exemplo. São submetidos, às vezes, a algum estado de falta de higiene. Recentemente, nós visitamos um presídio onde as celas, quando você batia no cadeado, saíam diversas baratas. Então, a gente considera ali um ambiente totalmente insalubre. E essas pessoas, esses agentes, esses servidores públicos que estão submetidos a isso, eles merecem e precisam de uma atenção especial também, não só as que estão privadas de liberdade. Eu não sei se eu fui claro, Excelência. Muito bem. Deputado, na sequência, Anderson Pereira. Como o senhor pensa no momento de que o senhor recebe uma denúncia de tortura numa determinada unidade, como o senhor pensa em agir a partir do momento daquela denúncia? Bem, Excelência, primeiramente, quando eu adentro, né, um estabelecimento onde há uma denúncia, eu procuro aquela autoridade máxima, né, para saber, eu procurarei aquela autoridade máxima para saber quais são as responsabilidades inerentes àquela instituição ali. Então, dotado das informações daquele estabelecimento inerentes à denúncia, eu tenho por obrigação preparar o meu relatório circunstanciado, né, onde será relatado esse evento, comunicar às autoridades competentes para que sejam tomadas providências cabíveis, no sentido de que seja regularizada essa situação e manter sempre em sigilo aquelas informações no que tange a imprensa, a parte externa, né, porque ele está tratando de vidas, de pessoas que têm que ter a sua preservação da sua imagem. Mas antes de qualquer relatório para alguma autoridade, o comitê não teria autonomia de, dentro daquela unidade, ouvir servidores, ouvir apenados? Claro, o diretor é de praxe, porque é a autoridade maior na unidade, mas o comitê não teria essa autonomia antes de tomar uma atitude mais radical, que seja um exemplo, acionar para ver se é verídico, fazer uma averiguação prévia? Sim, logicamente, fazer em loco uma verificação se procede realmente aquela denúncia e se realmente é aquilo que se diz
como denúncia não passe de uma inverdade. Então eu procuraria ali, além dos responsáveis por aquela unidade, as pessoas envolvidas para ouvi-los, na qualidade de autoridade, né, que me foi delegada pelo Estado, né? Deputado Lazinho, sua pergunta. Adilson, a mesma pergunta que eu fiz ao Tiago. Veja bem, hoje nós temos os meios de comunicação com a facilidade danada da gente ver tudo que acontece no mundo ao mesmo tempo. E a gente vê vídeos, principalmente em momentos onde tem problemas nos presídios, onde tem atos de revolta, enfim. A gente vê as cenas de preso matando preso, aquela outra pessoa com a privação de liberdade mostrando a cabeça do outro. A sociedade, de uma forma geral, tem a sua reação, e isso acaba influenciando cada vez mais dentro da vida de quem está lá dentro e de quem está fora. Na sua visão, a que se deve todos esses fatos ocorrerem num presídio ou numa casa de detenção, em qualquer outro espaço? A que se deve isso, na sua visão? Qual é a reação sua? A que se deve isso? Bem, há um grande perigo quando se recebe ou se envia determinadas imagens ou áudios, né, para determinadas redes sociais. Infelizmente, com o advindo do WhatsApp e demais redes sociais, houve uma banalização desses direitos, né? Uma afronta a esses direitos. A meu ver, o Estado, na qualidade de... Vou tentar responder a sua pergunta, se eu entendi bem. O Estado, ele tem como papel fundamental procurar filtrar para que esses materiais não saiam de dentro dos presídios ou das unidades de internações ou das unidades prisionais, porque se há um favorecimento de alguém em repassar essas imagens, se alguém está repassando, essa pessoa tem que ser punida, a meu ver. Essa pessoa tem que receber um tipo de tratamento para que ela deixe de enviar essas imagens ou esse material que venha causar uma comoção social negativa. Por quê? Infelizmente, nós seres humanos, nós somos movidos a sensacionalismo. Então, esse sensacionalismo, ele tem que ser filtrado de uma forma, ou seja, essas imagens, esses materiais, eles têm que ser filtrados. Sobretudo, nós temos que preparar os servidores que estão dentro das unidades trabalhando, para que eles tenham conhecimento de que esse material não pode sair dessas unidades, né? A pergunta, acho que o senhor não entendeu. A pergunta é: a que se deve os atos acometidos dentro dos presídios? Não a retransmissão do ato, mas a que se deve preso ou a pessoa privada de liberdade acometer aqueles crimes? Por que o senhor acha que isso acontece hoje? Falta de estrutura familiar, sobretudo falta de Deus. Nós vemos que temos as igrejas evangélicas, elas têm feito um papel muito importante nesses presídios, na qualidade de resgatar a dignidade dessas pessoas. Então, quando a pessoa conhece a palavra de Deus, tem conhecimento daquilo que é pregado, ela deixa de cometer esses atos. Então, há um papel muito importante feito pela igreja, por exemplo, uma igreja que inaugurou recentemente um estúdio de rádio no Presídio Federal, da qual fui convidado a participar dessa inauguração dessa emissora de rádio. Então, ali chegou-se à conclusão que 70% dessas pessoas que recebem a palavra de Deus, que são envolvidas de alguma forma no Evangelho, elas não são reincidentes, elas deixam de reincidir. Então, esse é um papel muito importante que eu vejo para cooperar na ressocialização dessas pessoas.
Senhor presidente. Só um minutinho, tem só o deputado Aelson, deputado Jesuíno. E aí depois o deputado Ayrton, o deputado Jesuíno já repete a pergunta. Bom dia, Dilson. Bom dia. Eu fiz uma colocação para o candidato anterior e para o Thiago, e vou fazer a mesma colocação para ti. Eu não tenho conhecimento nessa área de direitos humanos, até sou suplente da comissão, mas com muito pouco conhecimento do direito, muito pouco conhecimento desse sistema de segurança. Mas eu quero fazer uma colocação para ti do que ouvimos da sociedade, do que ouvimos lá fora, quando a gente vê uma matéria publicada num site, no jornal, algum comentário. A população hoje, ela vê quando eu falo a população, a maioria, não quero dizer todos, mas uns 70% da população, vê os direitos humanos, essas comissões, essas pessoas dos direitos humanos, como defensor de bandido. Ele diz assim, quando tem um crime, acontece um latrocínio, por exemplo, que o cara vai assaltar lá, mata o pai de família que está indo trabalhar, aí no primeiro comentário que você vai ver lá, diz assim, agora vem os direitos humanos defender o bandido, e ninguém vai comparecer lá na casa da família para defender, para ver o que está precisando, a esposa, os filhos, porque os direitos humanos só defende o bandido, e por isso eles falam, é o direito dos manos. Como é que você vê essa situação em que a sociedade não reconhece esse profissional como benéfico para a sociedade? Como a sociedade vê em vocês que estão pleiteando essa função como pessoas que estão contra a sociedade. Como é que tu vê isso? Excelência, a sua pergunta é muito pertinente, muito interessante, sobretudo incomoda muita gente, principalmente a mim, antes de entrar para a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Eu pensava desta forma, hoje não penso mais. Hoje, a nossa Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da OAB, ela tem um trabalho diferenciado, ou seja, nós atuamos além das unidades prisionais, nós atuamos também nos hospitais, onde pessoas não conseguem, por algum motivo, realizar uma cirurgia. Nós atuamos, por exemplo, onde há uma criança necessitada. Atuamos, inclusive eu incluo até a igreja que eu participo, que é a Igreja Batista das Nações, eu uso inclusive assistência social dessa igreja para doarmos cestas básicas a famílias das vítimas desses apenados. Então, há um trabalho diferenciado. Há cerca de um mês, por exemplo, eu encontrei pelas ruas de Porto Velho um casal com uma criança de 2 anos de colo, e o jovem de 20 e poucos anos e a esposa de 23 anos, de bicicleta. E aquilo me incomodou profundamente. Eu me dirigi a eles e perguntei, está acontecendo alguma coisa com vocês? Aí ele começou a falar, eu não entendi muito bem a linguagem deles, pois se tratavam de pessoas não brasileiras, né? Então, essas pessoas, o primeiro momento que veio à minha cabeça foi o seguinte, encaminhá-los à Comissão de Direitos Humanos do Estado, lá para a CPA. Aí, a partir daí, eu comecei a adotá-los como pai deles, para poder dar um suporte para eles, porque eram pessoas com a criança, envolvendo uma criança de 2 anos, um casal não brasileiro, que não fala a nossa língua, necessitando de ajuda. Então, os direitos humanos, ele cumpre esse papel hoje. Eu posso provar que a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da OAB, ela faz um trabalho diferenciado. Isso. Pergunta agora do deputado Ayrton Gurgax. Eu queria só um minutinho convidar para fazer parte da mesa do dispositivo a doutora Maracélia Oliveira, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rondônia. Seja bem-vinda, doutora Maracélia. Deputado Ayrton Gurgax. Bom dia, Dilson. Bom prazer conhecer. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Thiago, para o Resomar. Qual a sua experiência aí do candidato nessa temática? Você já passou por alguma experiência de motins, dessa questão aí que nós estamos debatendo
sobre a tortura, se o senhor já passou por alguma experiência. E também queria saber do candidato essa representatividade de gêneros e raças, se o senhor tem alguma coisa contra, como é que é a sua opinião, porque o senhor também faz parte lá da OAB, né, na questão dos direitos humanos. Então essas são minhas perguntas que a gente gostaria de ouvir a sua resposta. Eu, na qualidade de ser humano, sobretudo de um cristão e conhecedor da palavra de Deus, eu primo, respeito e amo todas as pessoas, independente de gênero, cor, raça e religião, né? Então nós somos filhos do mesmo Pai, então nós temos que ter esse respeito, porque não pode haver essa diferenciação. Quando a gente fala de combate à tortura, a primeira coisa que vem à mente de quem não está envolvido no processo é de que essas pessoas beneficiárias, entre aspas, serão apenas as pessoas acometidas de privação de liberdade nos encarcerados. Mas nós temos que ter muito cuidado quando nós analisamos isso ao pé da letra, porque se trata de pessoas, inclusive idosos, né, que nós temos, infelizmente, no Brasil, pessoas que descartam os seus pais, os seus avós muito cedo. E essas pessoas, elas sofrem absurdamente. E Deus não quer isso para a vida delas. Temos as crianças que são abandonadas muito cedo. Temos as pessoas hospitalizadas, abandonadas pelos familiares, que de qualquer forma elas estão privadas de liberdade também, de seu direito de ir e vir. Então, essas pessoas, temos a questão da homoafetividade, os negros, os idosos, enfim, tem uma infinidade de pessoas e de gêneros que precisam da atenção da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e, sobretudo, do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Então, essas pessoas, elas estão no rol das pessoas protegidas por essa Lei 9.455/97. Isso aí. Muito obrigado, senhor Adilson. Deputado Jesuíno Boabage. Eu queria... A Lei 3.784, de 5 de abril de 2016, ela discrimina o que é mecanismo e o que é o comitê. No comitê existe um membro da OAB, que hoje é o presidente do comitê, não é isso? E o senhor da OAB, na sua concepção, não haverá a possibilidade de haver uma intervenção por parte tanto da Ordem dos Advogados e tanto aquele que preside na sua ação, nos seus trabalhos? O senhor, como membro da Ordem e tendo como seu presidente no comitê também um membro da OAB, em uma ação ou uma denúncia ou um fato que haja ou que possa ter a sua total autonomia, haver a possibilidade de uma intervenção tanto da OAB, tanto do presidente da OAB, o que o senhor me pode falar quanto à sua autonomia, independente de ser advogado ou não? O que o senhor pode falar? Excelência, hoje nós temos um princípio muito importante, basilar no direito, que é o princípio da razoabilidade, né? Então, quando se fala do princípio da razoabilidade, a gente tem que se despir de determinadas vontades próprias e apelar por razoabilidade. Então, se eu por acaso perceber que o fato de eu estar atuando na Comissão de Defesa dos Direitos Humanos está chocando, está indo de encontro, está contaminando o meu trabalho no comitê, no mecanismo, logicamente que eu teria que me abster de alguma coisa, porque eu não posso, né, atirar, chutar, ir para o gol e pegar a bola. Eu preciso assumir o meu papel. Qual é? Esse que é o meu sonho, de atuar no mecanismo de prevenção e combate à tortura, com lisura, com respeito, com dignidade e sob dependência desta casa, que vai me auxiliar muito nesse meu desempenho. Não, então o que o senhor quer dizer então que o senhor vai se afastar da ordem? É isso que eu Se estou for preciso, sim. O senhor não vai mais... Porque existe lá a dedicação exclusiva. Então o senhor está afirmando categoricamente que a atividade, se exemplo, se o senhor for chancelado pelo governador, a atividades jurídicas, seja de advogado, será cessado pelo período que o senhor estiver lá.
se a lei assim me exigir, eu farei. Certo. Mais algum deputado queira se manifestar? Deixar registrado que agora foram 6 intervenções dos nossos nobres colegas para o candidato Adilson. Mais uma é a sétima. Em cima da pergunta do deputado Lazinho, só que de uma forma diferente, em relação claro, esses vídeos são divulgados de presos arrancando a cabeça do outro apenado dentro dessas unidades, usado por uma força de facções criminosas que agem dentro dos presídios do Brasil, que é realidade isso, e o Estado tem que combater, eu penso, de mão forte, essas facções, principalmente enrijecendo as leis. Como que o senhor pensa no comitê de trabalhar isso com esse apenado que foi identificado como um dos líderes desse tipo de crime e de crime bárbaro, né? Como é que o senhor pensa o comitê em trabalhar isso também? Punindo, educando, ou de que forma? Excelência, o senhor falou a palavra-chave, educação, né? A educação ela é base de tudo. Então nós não podemos usar a mão de ferro para poder punir as pessoas. Eu creio que quando se trata de pessoas reeducando, nós temos que usar o princípio da reeducação, ou seja, não adianta combater violência com violência, né? Logicamente, na qualidade de membro desse mecanismo, eu serei revestido de autoridade para agir, né? Porém com cautela e dentro dos meus limites, e eu vou buscar a força da autoridade competente para me ajudar a solucionar essa situação aí. Eu não posso simplesmente querer usar a mão de ferro, sobretudo ser um legislador da lei de talião. Muito pelo contrário, eu tenho que buscar apaziguar, buscar equilíbrio. Acho que o senhor não entendeu. Eu não quis dizer que o comitê vai usar a mão de ferro. O entendimento como legislador meu é que as leis para esse tipo de crime, principalmente para quem lidera a facção, tem que ser diferenciado, vamos dizer assim. Não que tem que ser torturado o preso que pratica, mas dentro da atribuição do comitê, para ser um pouco mais claro na pergunta, dentro da atribuição do comitê, como que o senhor pensa em trabalhar essa questão? Bem, deixa eu tentar sintetizar a resposta. É porque assim, aquele preso praticou uma tortura, sim, muitas vezes que levou à morte de outro preso, e muitas vezes levou uma lesão irreversível, não é isso? Sim. Então ele praticou uma tortura. Ele não é um menor de idade que não tem o seu definimento de tomar decisão. Ele já é um maior de idade, já sabe responder pelos seus atos criminalmente, responde pelo seu CPF, inclusive está ali cumprindo uma pena porque já praticou contra a sociedade. E ele continua a prática de crimes, inclusive crimes bárbaros. Sim. Então, como que o comitê pensa em trabalhar isso? Primeiramente, o afastamento dele daquele local onde ele está cometendo aqueles crimes, né? Colocá-lo num lugar especial onde ele possa ser controlado, esteja à altura da autoridade competente para aplicar o que for necessário para coibir aquele ato dele. É isso aí. Mais algum colega deputado? Deputado Ayrton Gogax. Mais uma pergunta. Nós da Assembleia estamos aí meio sem... não veio muita coisa para nós, a informação chegou de repente, né? O Léo, ano que vem, na próxima intervenção aí, a gente vai melhorar. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor. O senhor é dos direitos humanos da OAB e agora o senhor está vindo para o direito dos humanos do Estado de Rondônia. Aí o senhor tem que ficar num ou vai permanecer nos dois, na OAB e também nessa sessão, se o senhor for nomeado pelo governador? Excelência, repito, se for preciso me afastar temporariamente enquanto eu estiver trabalhando no mecanismo, eu me afasto das minhas atividades. Se ela comprometer a lisura do meu desempenho, da minha função, eu me comprometo a me afastar e a posteriori, né, quando acabar esse processo, eu volto a exercer a minha profissão, até mesmo que não pode chocar, né? Não pode haver um choque de funções.
Não pode haver contaminação, né? Ok, obrigado. É porque nós estamos meio perdidão aí, por isso que tem que fazer essas perguntas, porque nós temos que fazer as perguntas aí no conforme vocês vão falando para a gente se ficar bem informado aqui, para poder dar uma resposta aí à sociedade e ficar bem inteirado também, porque senão nós estamos aqui que nem cego em tiroteio, né, deputado Jesus? Mas vamos melhorar. Só para colaborar, muito obrigado. Hein? Nós temos o deputado Ayrton, a lei aprovada por esta casa, número 3784, de 5 de abril de 2016. No artigo 10, ela diz o seguinte: os membros nomeados terão mandato de 3 anos, sendo permitida uma recondução. Parágrafo único. O exercício do cargo de membro do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura reger-se-á pelo regime de dedicação exclusiva e no que couber a aplicação da Lei Complementar 68 de 9 de dezembro de 92, vinculada ao regime geral da Previdência. Então aqui deixa bem claro que é dedicação exclusiva, para que também não se confundam as atividades e as ações da comissão da OAB como do mecanismo. Eu vou fazer uma pergunta, o senhor Adilson. Para concluir, já visto que agora nós estamos na 9ª pergunta. O senhor está preparado para esse desígnio tão espinhoso que é fazer parte do mecanismo de combate, prevenção e à tortura, que tem tamanha impopularidade, rejeição, muitas vezes, da maior parte da camada de nossa sociedade, e que muitas vezes pode prejudicar até o convívio harmonioso entre os seus familiares, sua rotina secular, a sua vida como um todo? Excelência. É algo que realmente me chama a atenção, que na minha opinião, o valor a ser percebido é até incompatível com o prejuízo que pode trazer a sua vida secular. O senhor está preparado? Excelência. Assim como os demais colegas estão preparados? Eu estou literalmente preparado e consciente do que está por vir. Eu sirvo a um Deus que não me deixa desamparado, e eu vim do Espírito Santo com um propósito. Esse propósito que foi que Deus colocou no meu coração, que era para trabalhar com pessoas necessitadas de atenção especial. Eu trouxe até uma frase aqui que eu gostaria que se me permitisse, eu gostaria de ler. Meu desejo é servir na qualidade de mordomo constituído por Deus. Então, isso se resume a minha intenção e meu interesse de entrar para esse mecanismo. A minha família está me apoiando, a minha esposa está me apoiando, literalmente, inclusive está nos assistindo, ela está no Espírito Santo, está nos assistindo nesse momento, e ela está me apoiando, e não só me apoiando, orando para que o Senhor entre com providências e me proteja, se porventura eu tiver o privilégio de entrar para esse mecanismo. Muito bem. Foram 9 perguntas feitas ao Dr. Adilson de Oliveira Silva. Nós agradecemos a sua participação,